E seguindo a estratégia de comunicação de Sidônio Palmeira, chefe da SECOM, de ampliar o contato de Lula com a imprensa, hoje o presidente concedeu entrevista à Rádio Diário, de Macapá. Durante a conversa, o petista falou sobre a alta taxa de juros. Segundo Lula, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por ele para presidir a autarquia monetária, só precisa de tempo para atuar. Então nós temos que ir ajustando as coisas. Eu tenho certeza que o Gabriel Galípolo vai consertar a taxa de juros nesse país e nós só temos que dar a ele o tempo necessário para fazer as coisas. Lula criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país do Acordo de Paris e revogar o Plano Internacional de Financiamento Climático americano. Na COP de 2009, eu era presidente da República, que eu fui, e lá os países ricos prometeram dar 100 bilhões de dólares para que os países que tivessem floresta em pé mantivessem a floresta. Não deram. Depois prometeram 300 bilhões, não deram. E pelo comportamento do presidente americano, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil os países ricos quererem se comprometer a ajudar a salvação do planeta. Bom, Ana, já que ele falou aí de Estados Unidos por tabela, começamos essa com você. O presidente Lula segue a estratégia do Sidônio Palmeira, chefe da SECOM, seguir falando aí para várias rádios locais em todo o Brasil. Essa é a Rádio Diário de Macapá. Deixa eu ver se eu entendi direito, Paula. O Lula está chorando o dinheiro do imperialismo estadunidense. É isso, já que, né, como eles gostam de falar. O Lula pedindo dinheiro para os Yankees, para os malvadões. É impressionante, né? Como essa gente não para de pé. Paula, para todos aqueles, né, que falam Acordo de Paris para cá, Acordo de Paris para lá, eu convido a todos na nossa audiência a ler o Acordo de Paris. É um acordo, acho que 27 páginas, é uma coisa assim rápida, é uma leitura rápida. E vocês vão ver o absurdo que é o Acordo de Paris para os americanos. É mais ou menos o que nós estamos vendo nesse escândalo da USAID. É dinheiro do pagador de impostos que vai para não sabemos onde. É isso mesmo, não sabemos onde. Não tem rastreamento, é simplesmente porque você é um país rico, você tem que pagar A, B, C, D e no questions asked. Não pode perguntar nada. Tem que colaborar para a ajuda a ONGs. Sabemos muito bem onde essa história vai dar. A USA todo santo dia está abrindo esses armários cheios, lotados de esqueletos dessas ONGs. Dinheiro está indo para onde? Ninguém sabe. Porque até agora, se pegarmos a mesma comparação da USAID, Paula, até agora, com todos os fundos congelados da USAID, você não viu um governante de país necessitado reclamando. Não recebi dinheiro para fome, para AIDS, para remédios. Quem está gritando aos quatro ventos? A elite americana, os democratas, as ONGs, mas as pessoas que receberiam esse dinheiro, ninguém está falando nada, porque o dinheiro não estava indo para onde ele deveria ir, numa agência que foi construída sob um pilar de ajuda humanitária. A mesma coisa, Paula, é esse Acordo de Paris. Leiam esse Acordo de Paris. É um acordo completamente injusto para o pagador de impostos americano. E, claro, para as ONGs aí, né, fantasiadas de bondade, de salvar o meio ambiente, de salvar o planeta Terra, rios e rios de dinheiro. Agora, sobre o Lula dar mais entrevistas, Paula, os últimos 4 anos aqui nos Estados Unidos, isso não deu muito certo, não. E do jeito que o Lula anda, mais para Biden do que para outra coisa, eu acho que a assessoria de imprensa vai ter que repensar daqui a pouco. Augusto. Eu torço para que ele continue falando, né? Fala mais. Fala mais, Lula. Ele não vai conseguir chegar à campanha eleitoral de 2026. Eu acho graça no seguinte, viu, Ana? Ana tem toda a razão. O Lula vive se gabando do seguinte. Tirou o Brasil do mapa da fome. É uma das maiores, está entre as 10 maiores economias do planeta. E, portanto, figura entre os países ricos. Acabou com a pobreza, com a fome e tudo. E por que ele está precisando de dinheiro americano? Ele deveria ser credor e não devedor. Eles querem o quê? Quer o dinheiro do estadunidense para acabar com as queimadas da Amazônia,
para socorrer o Pantanal, mas isso aí não era uma obrigação do genocida Bolsonaro, agora deixou de ser. Países ricos e tal, mas o Brasil não é mais rico. Um país sem pobre é o quê? Isso que acabou com a pobreza. E nem assim o Brasil ficou rico. Agora eu estou adorando essa choradeira, porque os Estados Unidos eram o grande Satã. Né? E não adiantava lembrar que foi lutar em guerras europeias para salvar a democracia 2 vezes. Que os Estados Unidos, na cabeça desses malucos, eles só passaram a existir com a guerra do Vietnã, que foi um equívoco. Então, mas as outras foram esquecidas, lá não vale. Toda vez que os Estados Unidos fazem um negócio correto, não vale. E quando atacam as Torres Gêmeas, isso aí é coisa do imperialismo, é castigo. Então, eu estou adorando isso aí, porque eles não sabem se imploram por dinheiro, que os Estados Unidos sempre providenciaram, ou se como é que eles vão se queixar do Trump, porque o Trump está cuidando dos Estados Unidos. O que ele tem a ver com isso? A ONU não consegue acabar, todos os países dominados pela esquerda mundial, a ONU não consegue acabar com uma guerra lá no Congo. Aí quer o quê? Que os Estados Unidos sustentem. O que os Estados Unidos têm com isso? Por que o Brasil não providencia esse dinheiro? O Brasil só manda o general ou algumas tropas. Então é o seguinte, os países cuidam dos próprios interesses. Agora o Brasil vai se juntar a Cuba. Eu acho o máximo, vi que o socialismo não deu certo por causa do bloqueio capitalista. Do capitalista ao lado. A culpa é dos outros. Sempre. A Venezuela bloqueio americano. Mas, meu Deus, Cuba foi feita, a Revolução Cubana, para mostrar que o correto era o paraíso socialista, e não aquele inferno logo ao lado. Da mesma forma que a União Soviética, que mostraria o que é as vantagens do comunismo, sumiu, ficou em escombros. Então os países que fingem que acabaram com a pobreza, que se virem, os governos desses países, ou se entendam com o eleitorado. Vem aí mais uma eleição. Vamos ver se ele convence com essa nova comunicação o mais desinformado dos brasileiros. Não consegue. Falando aí, Augusto, em 2026, o presidente Lula disse também nessa entrevista, sem citar se vai concorrer à reeleição, que passará a faixa de presidente a quem vencer as próximas eleições. Puxa. Eu preciso entregar tudo aquilo que eu prometi para o povo. Eu quero entregar porque eu quero sair de cabeça erguida como eu entrei, de cabeça erguida, descer a rampa e lá cumprimentar o povo. Não quero fugir para Miami, não quero deixar de colocar faixa no presidente que ganhar as eleições, não. Eu quero respeitar o resultado eleitoral e se alguém ganhar, vou lá entregar a faixa. E a colheita? Vai deixar a colheita? Tem mais um trecho aqui que a gente selecionou. O presidente comentou ainda a queixa de empresários sobre a falta de mão de obra para as empresas por causa dos benefícios sociais oferecidos pelo governo. Eu tenho conversado com muitos empresários do Norte, do Nordeste, do Sudeste, em que eles se queixam muito que querem contratar mão de obra, essa mão de obra não existe. E ele joga a culpa no benefício que o governo oferece para a população. O governo oferece benefícios na perspectiva de que as pessoas possam arrumar emprego e sair desse benefício. Porque o benefício é para ajudar os mais necessitados. E aí, Carlo Cauti, começamos com você aí, mais esses 2 trechos selecionados do presidente Lula. Primeiramente, mais uma vez, Lula se demonstra um mentiroso contumaz ou alguém que não sabe o que está acontecendo dentro do seu próprio partido. Eu queria lembrar que em 2018, quando o PT perdeu as eleições contra o Bolsonaro, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que agora vai virar ministra do Lula, se recusou a participar da cerimônia de posse. Ela não tinha nem que entregar a faixa, só participaria de uma forma republicana, normal, civilizada, urbana, a cerimônia de posse de alguém que ganhou as eleições no segundo turno contra o Fernando Haddad. Não foi, e nenhum membro do PT foi. E se o Lula perder as eleições em 2026, o PT irá? Ele diz que vai entregar a faixa. E o seu partido vai ficar em casa como em 18 ou vai também participar vai aceitar a normal passagem de bastão, que nunca fez? O PT nunca passou bastão para ninguém. Eu quero ver se agora vai aceitar isso. Então, assim,
ou Lula não sabe o que se passou no seu partido basicamente ontem, ou evidentemente tem alguma coisa, está mentindo descaradamente, né? As duas uma. Agora, sobre a questão daquilo que o presidente falou, de que os empresários não estão achando mão de obra, esse é o drama brasileiro. A economia do Brasil está sofrendo, está entrando num gargalo gigantesco, porque os programas sociais, Bolsa Família, BPC, Auxílio Gás, entre outros, são tantos e tão elevados, e para tanta gente que nunca antes na história desse país, tantas pessoas ficaram penduradas nos cofres públicos. Temos 66 milhões de pessoas no Brasil fora do mercado de trabalho, não buscam emprego ativamente, e 56 milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família. Um brasileiro a cada 4 na rua, que vocês veem na rua, recebe Bolsa Família. É óbvio que essas pessoas... E o Bolsa Família de hoje, aliás, é muito superior ao Bolsa Família dos primeiros mandatos de Lula. Na época era em média R$ 187, hoje é 3 vezes tanto, é mais de R$ 600. Agora, imagina só, no interior do Brasil, onde há casais que não são formalmente casados no papel. O marido recebe 600 tantos reais, a mulher recebe 600 tantos reais, tem bolsa, gás, auxílio para o filho, muitas vezes a sogra, o sogro, o pai e a mãe moram juntos, eles conseguem ter um valor de 4 mil, 5 mil reais sem fazer absolutamente nada. É suficiente o marido trabalhar 2, 3, 4 dias por mês, fazendo algum bico assim, a esposa, a mulher, né, não é esposa formalmente, trabalhar também como faxineira e ganhar também sem formalizar nada, que eles chegam tranquilamente a uma renda familiar de 5, 6, 7 mil reais. E é óbvio que essas pessoas não vão ter interesse em trabalhar 30 dias por mês, se formalizar com carteira de trabalho, pagar impostos, pagar INSS, mas que é aposentadoria depois, com BPC, que terá de graça. Então, essas pessoas não vão para o mercado, não irão para as fábricas, não irão para o varejo, porque eles não querem, não precisam. Se o salário mínimo, que é R$ 1.500, é tão próximo daquilo que elas ganham ficando em casa, por que trabalhar 30 dias segurando o saco de cimento que pesa 30 quilos? Então, o Brasil está levando 1/4 da população, um brasileiro a cada 4, a ser parasita do Estado permanente. Porque esses programas sociais não diminuíram o número de pessoas dentro, aumentaram os beneficiários, pessoas que não têm emprego, não buscam emprego e fazem o quê nos dias que estão em casa sem trabalhar? E a gente vê isso com as bets, porque quando você está em casa, ou você bebe, ou você fica brincando com o telefone e joga nas bets, joga em aposta, ou pior, você vai lá, usa drogas ou vai delinquir. E a gente está criando uma distopia brasileira de uma população desocupada, sem nenhuma ambição, sem nenhuma missão de vida, porque o trabalho, além de grana, é missão de vida, que vai ficar assim para sempre. E esse eleitorado vai votar em quem na próxima eleição?